Olá! Que bom ter você aqui em mais uma meditação cristã, guiada para dormir na presença de Deus. Deite-se em um lugar confortável, onde você pode relaxar e acalmar sua mente, entregando todo o seu descanso ao Pai, que te presenteou com esse tempo. Inspire lentamente e expire devagar. Relaxe seus músculos e o seu respirar. Imagine-se em um lugar barulhento e super agitado. Você precisa falar com seu amigo, mas ele não te ouve. E quando ele tenta te responder, você não entende muito bem. Então você o puxa para um lugar mais calmo e silencioso, para que consigam conversar melhor. Nesse lugar mais tranquilo, vocês conseguem se entender de forma clara e a comunicação fica muito melhor. Porque o ruído do lado de fora ficou mais baixo e as distrações diminuíram, tornando os ouvidos mais sensíveis para ouvir. Consegue visualizar melhor agora a importância do secreto com Deus? Ele consegue te ouvir perfeitamente, mas será que seus ouvidos estarão 100% focados na voz dele? Ouvindo perfeitamente o que ele tem para te dizer? Nossos ouvidos precisam estar atentos para ouvir as pessoas ao nosso redor, sem muito ruído que atrapalhe. Mas com Deus, isso é ainda maior. Precisamos verdadeiramente estar entregues ao momento com Ele para ouvirmos sua voz de forma clara, com um coração sensível. Outro motivo pelo qual devemos nos retirar é a importância de entender que Deus deseja falar conosco de forma pessoal, assim como quando vamos contar algo que queremos falar apenas para um amigo. Nós também nos retiramos em privacidade para compartilhar aquilo. Deus deseja um momento apenas com você para te ouvir de forma transparente e falar de forma individual ao seu coração. Ele não precisa que você grite para que ele ouça, apenas que o seu sussurro seja de coração aberto e entregue. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Mateus 6, versos 5 e 6. Jesus era o reflexo do que ele vivia e recebia no secreto. E o mais encantador é saber que o que movia o coração de Jesus não era a necessidade, mas o amor. Amor pelo Pai, pela intimidade, pela eternidade. Quando ministramos, oramos, falamos, em tudo o que vamos fazer, intercedendo por outras pessoas, somos um reflexo do que vivemos no secreto com o Pai. Apenas conseguimos passar adiante aquilo que já recebemos. Assim como quando desenvolvemos nossa fala, precisamos ouvir outra pessoa falar. Ou quando aprendemos a andar, precisamos de alguém andando conosco e nos guiando. Quando queremos cozinhar algo, geralmente procuramos por receitas escritas ou vídeos de pessoas que já cozinharam o prato que queremos fazer. Então por que não pedimos para que o Criador de tudo nos guie? Por que não ouvimos Ele falar para depois sabermos o que dizer? Não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes foi dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Marcos 13, verso 11. Um único encontro com Deus é capaz de transformar nossas vidas para sempre. Esteja certo de que os nossos maiores encontros com Deus sempre serão quando a nossa decisão for fechar a porta do quarto e passar tempo com Ele. Apenas com Ele, sem se importar com algo que tenha ficado para fora do quarto naquele momento. Como agora, por exemplo. Foque em seu momento com Deus. Depois de seu descanso, você abre a porta e vive tudo o que Ele está preparando para você. Mas nesse momento, apenas se preocupe em esvaziar sua mente das preocupações e tranquilizar o seu coração. Ouça a voz dele.
São nesses encontros secretos que Ele nos diz verdades sobre quem somos, nos revela mais sobre a sua essência e nos dá novas sandálias para uma caminhada ao seu lado. É no oculto que somos equipados para o visível. Um jogador não se troca no meio do estádio, ele se prepara antes, veste-se antes e depois vai jogar à vista de todos. Moisés teve um encontro a sós com Deus na passagem da sarça em chamas. Naquele encontro, Deus revelou a ele seus propósitos para a nação de Israel e o chamado que ele tinha para Moisés. Depois disso, Moisés é enviado para libertar o povo. Foi também no secreto que o Senhor prometeu que estaria com ele. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor. Por causa dos seus feitores, eu sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Êxodo 3, versos do 7 ao 10. No lugar secreto, Deus pode nos revelar coisas que impactarão nossa vida visível, assim como Ele revelou a Moisés. Além disso, somos nutridos espiritualmente a nos relacionarmos profundamente com Deus em oração e por meio de Sua palavra. Desta forma, somos capazes de viver a vida, o visível, de uma maneira sábia, que agrada a Deus. Estaremos também sempre preparados para as provas e desafios que virão. Mais para frente, em Êxodo 33:11, quando o povo já havia saído do Egito, o texto bíblico diz que o Senhor falava face a face com Moisés. O profeta ia à tenda do encontro para falar com o Senhor como quem fala com um amigo. O segredo de um relacionamento com Deus encontra-se em sua vida devocional. Uma vida onde ninguém vê, a não ser o próprio Senhor. Neste lugar, não existem aplausos e gritos que logo passam, mas sussurros que cravamos no coração e na alma. Existe real revelação da palavra. É nesse lugar que você encontra o maior tesouro de Deus. Continue entregando tudo. Esteja totalmente em confiança, sob a mão do Pai. Relaxe o seu corpo na esperança de que Ele é a sua base. Tranquilize sua mente na palavra dele, sabendo que Ele estará cuidando do amanhã. É preciso disposição, coragem e entrega se queremos viver uma vida de intimidade com Deus. Nossa mente precisa estar ciente de que viver no mais profundo requer iniciativas da nossa parte. Não existe nada mais importante do que o nosso relacionamento com Ele. É através de um relacionamento genuíno com Jesus que aprendemos a viver e perceber este mundo. Para o cristão, o conectar-se com Deus precisa ser como respirar, uma questão de sobrevivência, porque é exatamente isso. Sendo assim, esteja certo de que os segredos e tesouros de Deus só são revelados para quem se achega à presença dele. É preciso aproximar-se com sinceridade de coração e se entregar totalmente a Ele em oração. É no secreto que o medo, a ansiedade e a tristeza se esvaem. Ele é o amor que constrange, a voz que acalma e a certeza que guia a vida dos que são seus. A preparação em oração é oculta, mas os frutos dela sempre serão expostos. Permaneça nessa doce presença que enche todos os corações de paz, enquanto leio mais passagens bíblicas. Que o seu coração esteja cada vez mais sensível à palavra dele. Mateus 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens.
Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lo pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai, que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajudam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Salmos 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor.
Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos 2. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se irá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Salmos 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois,
assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Salmos 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. A minha bondade não chega à tua presença. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer, as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes dos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu sustentas a minha sorte. As linhas caem em mim em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmos 21. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não negaste as súplicas dos seus lábios, pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu, e lhe a deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação, glória e majestade puseste sobre ele, pois o abençoaste para sempre. Tu o enches de gozo com a tua face, porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua mente dentre os filhos dos homens. Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram ardil, mas não prevalecerão. Assim que tu lhes farás voltar as costas, e com tuas flechas, postas nas cordas, lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu nome. Salmos 29. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Boa vida. Olá, boa noite. Que prazer estar com você em mais uma meditação cristã guiada para dormir na presença do Pai. Para iniciarmos esse momento de descanso, deite em um lugar confortável, cubra-se com algo macio e repouse sua cabeça sobre um travesseiro. Relaxe sua mente e esvazie o seu coração de toda preocupação. Deus deseja te limpar de tudo que impede o seu coração de estar em paz. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber,
nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, versos do 25 ao 34. Nessa passagem podemos ver Jesus falando sobre as preocupações da vida. Afinal, é muito comum nos preocuparmos com as coisas que nos rodeiam. Somos humanos e precisamos de algumas coisas básicas para sobreviver. Isso nos gera preocupação quando algo vai mal ou quando estamos em um momento difícil. Além disso, vivemos em uma sociedade imediatista. Para tudo existe um prazo curto. Cronograma, horários apertados, os dias parecem curtos demais e acabamos sendo moldados a acompanhar um cronograma apertado, como se o dia tivesse menos horas do que de fato tem. Começamos a seguir hábitos intensos, pautados pelo quanto conseguimos concluir o mais rápido possível, mesmo que isso nos custe nossa saúde ou tranquilidade. É inevitável não sentir as forças se esgotando e o coração repleto de ansiedade e de medos. Esse contexto todo tem feito nossa sociedade sofrer com doenças causadas pelo estresse, alimentação inadequada e transtornos de ansiedade. No entanto, a Bíblia nos mostra o oposto através da passagem anterior. Deus sabe exatamente daquilo que precisamos. Ele conhece todas as nossas necessidades físicas, mas quer que entendamos que as nossas necessidades espirituais são muito maiores. Por isso devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Deus está te preenchendo agora. Mantenha seus músculos relaxados e permita que sua mente se esvazie de toda essa velocidade acelerada, para que tudo seja resolvido como se fosse uma emergência. Deus te deu esse tempo de descanso para que você possa relaxar e descansar nele, sem que nada tire seu foco do que ele deseja te falar. Permita-se ficar em silêncio, para que apenas o volume da voz dele chegue aos seus ouvidos. Jesus ordena que nós abandonemos as preocupações. Ele nos lembra que o Pai é fiel em cumprir todas as necessidades e garante que Deus sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Como dito em 1 João 5, dos versos 13 ao 15, escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Portanto, não há motivo para preocupação. É necessário que entendamos que a vida é feita de etapas e não podemos chegar a lugar nenhum se não passarmos pelo presente momento. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmos 37:5. Continue em paz, inspire lentamente. Expire devagar. Relaxe seu corpo sobre o lugar onde está deitado
e permita que Deus continue te limpando e te purificando. Peça por mais dele nesse momento. Já ouvi algumas vezes especialistas comentando que algumas pessoas se preocupam demais e desenvolvem ansiedade por não conseguirem viver o presente, seja por estarem presas ao passado, o qual é impossível mudar, ou por pensarem muito sobre o futuro, tentando controlar todo passo que vier, sofrendo com a ansiedade pelo amanhã. O que também não adianta, pois todos os dias têm 24 horas, e todo o próximo dia vem após esse mesmo tempo. Através de tudo o que passou em seu passado, Deus te ensinou coisas preciosas. Limpe-se desse sentimento de que algo precisava ter sido diferente. Tudo foi exatamente como deveria ser para que você fosse quem é hoje. Qualquer passo diferente poderia ter atrasado ou cancelado alguma conquista. Alguma escolha diferente poderia ter te levado para um caminho que não chegaria ao que o Senhor tem preparado para você. Apenas apresente isto a Deus e peça para que, mesmo que você tenha tomado decisões erradas, Ele trabalhe sobre elas e te faça chegar ao que Ele deseja para você. Ele faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, independente de como você tenha traçado a linha de sua vida. Entregue os papéis nas mãos dele e confie. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. Isaías 41, verso 13. Além de apresentarmos o nosso passado, é importante entregarmos o nosso futuro. Temos responsabilidades em nosso trabalho, família, estudos, entre outras áreas de nossas vidas. Preocupações sobre o básico que precisamos são normais, mas não deixe que isso te consuma. Não deixe que pensamentos demasiados te roubem do aqui e do agora, na promessa de que, perdendo o presente, você vai conquistar o futuro. Apenas relaxe. Em toda decisão, ore. Sempre que tiver dúvidas, ore. O Pai já prometeu que estaria aqui para cuidar de você e de seus passos. Pegue na mão dele e caminhe com segurança. Deus já nos advertia biblicamente para nos preocuparmos com o agora, porque Ele cuida de todo o restante quando estamos entregues a Ele e colocamos o controle de tudo em suas mãos. O próprio Jesus disse no verso 27 de Mateus 6, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja sua vida? Ele é o dono dos nossos dias, o próprio Criador de tudo. Isso por si só deveria nos deixar limpos do ontem e tranquilos sobre o amanhã. Quando aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, significa que tudo se fez novo. A partir disso, também entregamos nossa vida por completo. O agora e o porvir não pertencem mais a você, já que foi tudo entregue a Ele. Por isso, viver o agora é entender que Jesus está no controle de todas estas coisas e que não podemos tomar o que já foi dado. Não há lugar melhor que as mãos de Deus para depositarmos o nosso viver. Não há nada mais importante do que buscar as necessidades espirituais primeiramente. Não deixe de valorizar o que Deus te ensina diariamente. Precisamos de alimento diário e Ele sempre nos dá o que precisamos para viver hoje. Continue relaxando e tranquilizando sua mente enquanto leio mais passagens bíblicas para que Deus preencha o seu quarto com a maravilhosa paz dele. Salmos 29. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens.
A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmos 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Salmos 35. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela, e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Sejam como a moinha perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou. Caia ele nessa mesma destruição, e a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem. Roubaram a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram um saco. Humilhava a minha alma com o jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia, rasgavam-me e não cessavam. Com hipócritas zombadores nas festas rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação. Entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem os meus inimigos de mim, sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa. Pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem, os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o tens visto, não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento,
para minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seus corações, alma nossa, não digam, nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se. Há os que se alegrem com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Salmos 39. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abra minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça. Assim, todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me, até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Salmos 42. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Salmo 50. O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Um fogo se irá consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti.
Sou Deus, sou o teu Deus. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos, que estão continuamente perante mim. Da tua casa não tirarei bezerros, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros? Ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. E invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca, visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti? Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assentaste a falar contra teu irmão. Falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era tal, como tu, mas eu te arguirei, e as porei por ordem diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaço, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e àquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Salmos 55. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa, e faço ruído pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade, e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte cairão sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse, ó, quem me dera asas, como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto.
apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite a cercam sobre os seus muros, iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela, astúcia e engano não se apartam das suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado, nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido, mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado, mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, para que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus, e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados. Filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e a sua língua espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos. A minha alma está abatida, cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e darei louvores. Desperta, glória minha, despertai, saltério e harpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, eu te cantarei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. Salmo 58. Acaso falai vós, deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens. Antes no coração forjais iniquidades, sobre a terra pesais a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. São como a víbora surda, que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores. Do encantador sábio em encantamentos, ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas. Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Escorram como águas que correm constantemente. Quando ele armar as suas flechas, fiquem feitas em pedaços. Como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles, como o aborto de uma mulher que nunca viu o sol. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho, os arrebatará ele, vivo e em indignação. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Boa noite! Que bom ter sua presença aqui, em mais uma meditação cristã, guiada para dormir nos braços do Pai. Deite-se em um lugar confortável, para que possa repousar
e relaxar por completo. Cubra-se com algo macio e estique suas pernas, relaxando todo o peso do seu corpo sobre o lugar onde está. Mantenha as luzes apagadas, o volume do áudio suave e respire lentamente. Esse é um tempo de repouso. Pense na lua. Caso não esteja visível para você agora pela janela, traga a ela sua imaginação, um grande refletor de luz, de acordo com o primeiro capítulo de Gênesis. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. A lua no texto é considerado o luminar menor. Deus fez esse satélite natural para refletir a luz do sol. Esse vai ser o foco da nossa história essa noite, um reflexo da paz e da luz. Ela e todo o seu esplendor dado por Deus está fixada em um lugar que já foi designado por Ele também. É sustentada por Deus, bem como toda a criação, mas nós sabemos muito menos sobre ela do que o quanto a contemplamos. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Jeremias 31:35. O Senhor Todo-Poderoso, que reina sobre tudo e que criou tudo, decretou que a lua brilhasse. Ela brilha porque o próprio Deus proclamou isso, e assim ela fica acima da escuridão. E somos as próprias testemunhas desse trabalho dela. A criação dele contém luz e vida, e tudo está sob o nome poderoso dele. Permita que a beleza da criação preencha sua mente. Essa criação tão grande e vasta, a qual somos incapazes de conhecer inteiramente, ainda assim é menor que o Criador de todas as coisas. Por isso, confie nesse Deus tão grandioso, que se preocupa também com cada pequeno detalhe de sua vida. Certifique-se de que não há distrações ao seu redor. Silencie os ruídos, as imagens aceleradas, algum desconforto que esteja sentindo ou qualquer coisa que atrapalhe seu relaxamento completo na Palavra de Deus. Esteja confortável. Inspire lentamente. Expire devagar. Pense apenas em como Deus acalma nossa alma e espírito, como Ele pensou em cada detalhe da natureza para mostrar a sua grandiosidade, como as pequenas flores. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. 1 Coríntios 15, versos do 40 ao 42. Permita-me orar por você. Gracioso Deus, toda a glória está em teu nome. Toda a natureza te louva e obedece. Queremos ser como ela também. O Senhor é o Criador do céu, da terra, dos mares, de tudo que vive em cada parte, de tudo que compõe cada parte. O Senhor criou o que nos ilumina de manhã e de noite, tudo em seu lugar específico e designado. Nós te adoramos pelo trabalho de tuas mãos e por tudo que nos foi entregue para a vida e contemplação. Pai, te peço que cubra de paz todos os teus filhos que me escutam agora. Permita que tua presença os faça ter a certeza de que o Senhor os sustenta. Enquanto eles adormecem, derrame sobre eles palavras de amor e esperança. Com tua doce voz que conforta, que essa noite de sono renove-os e leve-os para um novo dia, repleto de novidades e realizações. É no nome do teu Filho Jesus que eu oro. Amém. Imagine-se em um quintal,
está de noite e você tem uma visão incrível da lua. Ela está cheia e linda nesta noite. Você fica por um momento contemplando e imaginando que, mesmo ela sendo enorme, o Criador é ainda maior. O céu ao redor dela está escuro, mas a luz que ela reflete se espalha por ele, fazendo ser possível enxergar ao nosso redor também. As estrelas brilham ao redor dela e você consegue ver várias delas completando com pequenos pontos de luz a parte do céu que está mais escura. Enquanto você contempla toda essa paz, você é preenchido de uma sensação de refrigério e alívio. Você consegue também sentir um silêncio glorioso sendo derramado sobre você. É por meio da lua que podemos ver as ondas do mar rugirem e se movimentarem, tudo sob o nome de Deus. Ele colocou tudo sob o poder dele, e por isso podemos descansar em sua proteção. Inclusive neste momento, estando embaixo das asas de amor e cuidado dele. Lembre-se de que você não está sozinho, e por isso pode fechar os olhos e relaxar, confiando no cuidado do Pai. Como dito em Deuteronômio 4, verso 19, e para que, ao erguerem os olhos aos céus e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles, e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Afunde sua cabeça sobre o travesseiro. Continue respirando devagar, esvaziando sua mente de pensamentos contrários à paz de Deus. Relaxe seus músculos e permaneça em uma posição confortável que te permita descansar completamente. Foque apenas na luz do Senhor esta noite. Seu trabalho terminou por hoje. Não há nada que não possa esperar pelo amanhã. Apenas relaxe. A lua é do tamanho perfeito para iluminar a noite e para permitir que tudo esteja estabilizado e em perfeito funcionamento, desde as marés até o clima da Terra. E conforme a Terra gira em seu eixo, nós podemos ter nossas altas e baixas marés. Tudo funciona de uma forma perfeita, exatamente como deve ser. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre. A minha retidão jamais falhará. Isaías 51, verso 6. Deus fez tudo perfeito. Descanse no Deus que nunca falha, enquanto leio mais passagens bíblicas para que você tenha uma noite abençoada. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva,
erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 4. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. E voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia 5. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia 6. Salmo 59. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põem ciladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha, ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam, sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. Voltam à tarde, dão ganidos como cães e rodeiam a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles: quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Por causa da sua força, eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que falam. Consome-os na tua indignação, consome-os para que não existam, e para que saibam que Deus,
reinem em Jacó até aos fins da terra, e tornem a vir a tarde. E deem ganidos como cães, e cerquem a cidade, vagueiem para cima e para baixo por mantimento, e passem a noite sem se saciarem. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Salmo 64. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em um lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquirem tudo o que se pode inquirir. E ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão, e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Salmo 71. Em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força, porque os meus inimigos falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e tomai-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongues de mim. Meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Sejam confundidos os consumidos, os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo dia, pois não conheço o número delas. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Também eu te louvarei com o saltério, bem como a tua verdade. Ó meu Deus, cantarei com harpa a ti, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remiste. A minha língua falará da tua justiça todo dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Salmo 79. Ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras, deram os corpos mortos dos teus servos
por comida às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram o sangue deles como a água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os enterrasse. Somos feitos opróbrio para nossos vizinhos, escárnio e zombaria para os que estão à roda de nós. Até quando, Senhor? Acaso te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Venham ao nosso encontro depressa as tuas misericórdias, pois já estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam os gentios: onde está o seu Deus? Seja ele conhecido entre os gentios à nossa vista, pela vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Venha perante a tua face o gemido dos presos. Segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte, e torna os nossos vizinhos, no seu regaço, 7 vezes tanto da sua injúria com a qual te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Salmo 119. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então eu não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste asperamente os soberbos, que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me, segundo a tua palavra. Eu te contei os meus caminhos, e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor.
Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. E não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente, e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei, e recrear-me-ei em teus mandamentos, que tenho amado. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus estatutos. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim, contudo não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembrei-me do teu nome, ó Senhor, de noite, e observei a tua lei. Isto fiz eu, porque guardei os teus mandamentos. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Roguei deveras o teu favor, com todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Tu és bom e fazes bem. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu, com todo o meu coração, guardarei os teus preceitos. Engrossa-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que segundo a tua fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa. Mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem, e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido. Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Entre mentes dizia: quando me consolarás tu, pois estou como um odre na fumaça? Contudo, não me esqueço dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Os soberbos me cavaram covas, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdade, com mentiras me perseguem, ajuda-me. Quase que me têm consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica-me, segundo a tua benignidade, assim guardarei o testemunho da tua boca. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra, e ela permanece firme. Eles continuam até o dia de hoje, segundo as tuas ordenações, porque todos são teus servos. Se a tua lei não fora toda a minha recreação,
Há muito que pereceria na minha aflição. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu considerarei os teus testemunhos. Tenho visto fim a toda a perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me, conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos teus estatutos. Tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Tu tiraste da terra todos os ímpios, como a escória. Por isso amo os teus testemunhos. O meu corpo se arrepiou com temor de ti, e temi os teus juízos. Fiz juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Fica por fiador do teu servo para o bem. Não me deixes que os soberbos me oprimam. Os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça. Usa com o teu servo segundo a tua benignidade e ensina-me os teus estatutos. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Por isso, amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Por isso, estimo todos os teus preceitos acerca de tudo, como retos, e odeio toda a falsa vereda. Maravilhosos são os teus testemunhos, portanto a minha alma os guarda. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos. Rios de água correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Justo és, ó Senhor, os retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, portanto, o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Aflição e angústia se apoderam de mim. Contudo, os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Clamei de todo o meu coração. Escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. A ti te invoquei. Salva-me e guardarei os teus testemunhos. Antecipei o cair da noite e clamei. Esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra.
Ouve a minha voz segundo a tua benignidade. Vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Aproximam-se os que se dão a maus tratos, afastam-se da tua lei. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Acerca dos teus testemunhos soube, desde a antiguidade, que tu o fundaste para sempre. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Pleiteia a minha causa e livra-me. Vivifica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Folgo com a tua palavra, como aquele que age um grande despojo. Abomino e odeio a mentira, mas amo a tua lei. 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Senhor, tenho esperado na tua salvação, e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Amo-os excessivamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. Dá-me entendimento, conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios proferiram um louvor, quando me ensinaste os teus estatutos. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é o meu prazer. Viva a minha alma e louvar-te-á. Ajudem-me os teus juízos. Desgarrei-me como a ovelha perdida. Busco o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 123. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habita nos céus. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor. Tem piedade de nós, ó Senhor. Tem piedade de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua volta e do desprezo dos soberbos. Salmo 149. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, ornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança dos gentios e darem repreensão aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor.